Olá pessoal, boa noite. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mais uma vez aqui para lhe trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ler aqui um versículo bastante conhecido em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, até o versículo 9, diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós podemos ver que Paulo, ele também passou por momentos difíceis na sua vida. Enfrentou problemas, como todo cristão, e na atualidade também sofre. Mas nós sabemos também que Paulo era um homem de oração. Estava sempre em comunhão com Deus, buscando a Deus. Por isso ele conseguia desvencilhar os arguilhões do inimigo. E aqui essa palavra nos mostra que Paulo ele teve uma revelação, uma visão profunda da parte de Deus, um arrebatamento de espírito, sentido. E ele não quis se exaltar, ele disse que um homem, teve uma visão, não ele. A humildade dele era tão grande. E Paulo ele começa a relatar falando que ele viu coisas inefáveis. Ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não competia falar. E por causa das revelações que ele teve, que era muito profunda, foi enviado um anjo, um mensageiro, Satanás, um anjo, para esbofetear a cara dele. E ele falou que por 3 vezes ele orou para que esse mensageiro se desviasse dele. Um espinho na carne de Paulo. Já pensou? Um homem de Deus sendo esbofeteado porque teve visão de Deus e para que ele não se exaltasse. Porque existem pessoas hoje que têm uma visão, uma revelação e normalmente já se acha, sente exaltação. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos humildes. Cada vez que você tem uma visão, uma revelação, seja um dom que você tiver, você tem que ser humilde, tem que se humilhar diante de Deus. E Paulo ele teve essa característica, ele era humilde. Ele sempre estava se humilhando diante de Deus. E no decorrer dessa passagem, Paulo ele começou a orar, porque ele estava sendo afligido por esse mensageiro. Estava sendo arguido. Era uma luta que ele travava constantemente, a ponto dele pedir a Deus para que afastasse aquele mal dele, para que livrasse ele daquele mal. E Paulo ele clamava no seu coração, porque ele é como se as forças estivessem faltando, estava faltando força. Ele era um ser humano. Então ele ouviu a voz de Deus falando com ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Paulo estava sentindo fraco, desanimado, porque aquela luta era constante. As ameaças do diabo era grande na vida dele. Mas ele teve a sua fé, suas forças restabelecidas quando ele ouviu a voz de Deus. Olha só que interessante. Quando ele ouviu a voz de Deus, as forças dele se renovou. Deus, ele quer renovar nossas forças. Eu sei que você que está nos assistindo agora, eu sei que você tem passado momentos cruciais na sua vida. O inimigo, ele tem tentado destruir a sua fé, tem colocado pedra de tropeço na sua vida. Pessoas têm apedrejado você, têm falado mal de você. Mas isso não é o importante. E às vezes você se sente fraco, se sente fraca, desanimado. Pensa até em abandonar a igreja, pensa em desistir de tudo, porque você está sendo alvo dos ataques do maligno. Porque o inimigo, ele não escolhe pessoas, não. Se a pessoa der lugar, ele está usando. Pode ser crente, não crente, mas o que nós vemos hoje são pessoas que falam que é cristã, dando lugar ao inimigo, quando a palavra de Deus diz, não dê lugar ao diabo. Pessoas emprestando a boca do diabo para falar mal da vida do seu irmão. Isso é estarrecedor, se entristece até o Espírito Santo. Então você tem passado por isso, e Deus está vendo. Você pensa às vezes que Deus não está se importando com você, você fica se lamuriando, você fica derramando lágrimas às escondidas durante a noite, madrugada, ninguém vê, você sozinho, sozinha, chorando. O homem também chora. Deus está vendo suas lágrimas. Pensa você que Deus te abandonou, não, porque Deus está vendo, está contemplando. Você tem sentido falta dos irmãos que às vezes até te abandonam, da família, mas é assim mesmo, quando nós estamos em meio às lutas, em meio às provações, a tendência é todos nos abandonar. Não aconteceu isso com Jó? Isso acontece com nós também. Somos abandonados à meia luta, parece que estamos sozinhos, não tem ninguém. Olhamos para um lado e não vemos solução, olhamos para o outro, não contemplamos nenhuma solução, olhamos para frente, para trás e nada, não tem como resolver. É um verdadeiro dilema. E dilema é o quê? São dois caminhos tenebrosos, caminhos totalmente sem condição de atravessar, cheio de obstáculo e sem nenhuma perspectiva de ver uma saída. Isso se chama dilema. O dilema, você não tem saída. Eu lembro numa passagem lá no Salmo 121 que Davi também, ele esteve também nessa situação. Ele chegou ao ponto de achar que estava sozinho. E foi quando ele clamou e disse, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Foi quando ele clamou e ele respondeu, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a mesma situação aqui foi a de Paulo. Paulo estava também passando por esses momentos. E você também se encontra agora sofrendo, chorando, né? Clamando, às vezes até murmura por causa de não ver solução aparente na sua vida. Mas Deus está te olhando. E não importa o que as pessoas pensam de você, não. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas dizem, o importante é o que Deus vê em você. O importante é o que Deus está vendo na sua vida. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e Deus, ele vai te dar vitória nessa situação. E os seus inimigos, aqueles que falam de você, eles vão ter que aplaudir de pé pela vitória que Deus já determinou, já preparou para você. Então você
Fica com essa palavra, deixa Deus trabalhar na sua vida, não murmure, e a palavra de Deus para você é essa, foi a mesma que Deus falou para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo ouviu essas palavras, ele exclamou em outro versículo: quando penso que estou forte, estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente Deus está usando essas provações, essas lutas, essas dificuldades na sua vida para promover uma reação, né? Uma fortaleza na sua vida. Deus está querendo te dar força, Deus está querendo te ensinar a ser forte. Deus quer renovar as suas forças. Deus quer tirar essa fraqueza que você está sentindo e colocar mais força. Te dar uma nova unção, poder do alto. Então, que você possa aplicar a palavra de Deus na sua vida. Faça como Paulo. Jejua, ora, busque a Deus, feche a boca para não perder a bênção, porque a sua vitória já está chegando. E é essa palavra de Deus para a sua vida, que Deus possa te abençoar, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Amém?